Se a gente pegar o final de 2016, por exemplo, que foi a última vez que teve um campeonato de verdade, né, até a última corrida, não tinha esse elemento, por exemplo, do motor, esse tipo de coisa. Era só Hamilton versus Rosberg, ponto final, até porque mesma equipe, etc. Antes disso, em 2014, que também chegou em Abu Dhabi, mesma coisa. Chegou ali, mas não tinha tanto ingrediente como agora. Aí, se não me engano, antes disso vai ser 2012, depois 2010, né, que chegou na... Tô falando das corridas, das temporadas que chegaram na última prova, disputando o título. E nenhuma delas tinha tanto elemento quanto agora, porque é o seguinte, você falou agora da troca de motor, ou a Esther, no caso, né, colocou aí, a troca de motor. A gente tem que lembrar que o Hamilton trocou o motor de combustão interno, que era a parte que estava mais desgastada e que estava trazendo prejuízo de performance. Pelo menos a Mercedes afirma que o restante da unidade de potência do Hamilton estava boa, né? Tá bom, não precisa necessariamente ser trocado. Porém, a conversa que foi saindo nos últimos dias é de que sim, pode ser que ele troque o restante. A dúvida que fica é, se os componentes estão bons a ponto de não ter uma perda de performance, você vai arriscar uma penalização de 5 posições no grid, ou às vezes até mais, dependendo da quantidade de itens que vai trocar, numa briga direta onde cada ponto está importando, porque aí é o seguinte, o Verstappen, ele tem uma conta na cabeça dele que o Helmut Marko já fez, inclusive, o Helmut Marko já falou publicamente. Se ele vence as próximas 2 provas, as últimas 3 ele só precisa chegar em segundo. Ele não tem mais obrigação de ganhar. Se ele vencer México e Brasil. Se o Verstappen vence essas 2 provas, eu, Matheus, acredito que ele não troca o motor. Eu acho que ele não troca. Porque ele vai ter ritmo suficiente. Hoje, Hamilton e Verstappen estão numa prateleira muito acima do restante do grid. Mesmo com um motor, às vezes, um pouquinho defasado, ele pode ainda ficar à frente dos demais. E vale lembrar que a Mercedes tem um problema na sua unidade de potência, que por isso eles ficaram trocando o motor do Bottas. Eles têm um problema que, se não for corrigido, voltarão para o spec anterior. Eles estão ainda em fase de avaliação desse spec que foi trocado pelo Bottas 2, 3, 4, 5, 6 vezes na temporada. Por quê? Se continuar dando problema, eles vão ter que voltar para o spec anterior, ou anterior a Silverstone, porque ele não tinha falha, não tinha problema. Então tudo tem tudo tem um se nessa equação. Tudo tem um se. Se o motor Mercedes funcionar normalmente, pode ser que o Hamilton troque alguma peça? Pode ser, mas duvido, para ser bem sincero, duvido. Se o motor de combustão interna continuar apresentando algum tipo de problema, aí ele vai ter que voltar para um outro spec que é mais lento. Nós temos que lembrar disso, é um spec mais lento. E aí a Red Bull teria, sim, uma vantagem considerável. E se o Hamilton vencer as 2 próximas corridas aí, será que ele troca? Mas aí que tá, o Hamilton ele tem esse grande se, que é o quê? Ele pode até vencer, mas e se o motor ainda está apresentando problema? Ele vai ter que trocar do mesmo jeito, né? O detalhe aqui a Mercedes está em fase de avaliação da sua unidade de potência, porque as trocas do Bottas, elas foram justamente para ver se solucionavam o problema para colocar no carro do Hamilton também. Se não solucionar o problema, se daqui a pouco a Mercedes anunciar que o Bottas vai ter que trocar outro motor e o Hamilton também, significa que é um problema crônico e que a Mercedes vai ter perdido espaço, porque a unidade de potência que ela tem hoje é bem mais potente do que a anterior. E ela é mais potente não porque eles mexeram no desenvolvimento de potência, porque não pode, a gente tem que lembrar disso, mas porque eles conseguiram liberar todo o potencial do motor que já estava ali, sem comprometer tanto a confiabilidade. Isso se eles arrumaram o problema. Se não arrumaram, eles vão ter que voltar para o spec anterior, porque senão o motor do Hamilton estoura a qualquer momento. Pode ser num treino, pode ser numa corrida. O motor estoura a qualquer momento. Então existe um grande se aí na questão dos motores. Os elementos são muito maiores.